Oi, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre membrana plasmática. Na outra aula, a gente viu que todas as células têm uma membrana plasmática envolvendo elas. Hoje, o nosso assunto é membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática isola o conteúdo interno da célula do ambiente externo onde elas se encontram. Faz também a comunicação da célula com o meio externo e com outras células, permitindo assim a integração nos tecidos. A membrana mantém a identidade química da célula. É ela quem controla o tipo de substância que entra ou sai da célula. Por isso, a gente diz que a membrana apresenta permeabilidade seletiva. Permeabilidade, porque ela é permeável, já que substâncias podem atravessá-la, e seletiva, porque ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Células de plantas, fungos e bactérias apresentam, além da membrana, uma parede celular em volta da membrana plasmática. A parede celular protege, sustenta, dá formato a essas células. Bom, mas será que ela barra a passagem de substâncias? A resposta é não. A parede celular tem poros, pequenas aberturas, que deixam as substâncias passarem. Voltando a falar da membrana especificamente, em 1972, Singer e Nicholson propuseram um modelo da estrutura da membrana, conhecida como mosaico fluido. Esse modelo ele é adotado até hoje. Nele, a membrana é lipoproteica. Lipo pela presença de lipídios e proteica pela presença de proteínas. Os lipídios característicos das membranas plasmáticas são chamadas de fosfolipídios. Os fosfolipídios têm uma estrutura típica. Eles têm um fosfato, que forma uma espécie de cabeça na molécula, e há também duas perninhas, que são dois longos ácidos graxos. A cabeça de fosfato é hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água, enquanto as perninhas de ácidos graxos são hidrofóbicas, ou seja, não têm afinidade pela água. Esses fosfolipídios se arranjam lado a lado, em duas camadas, formando uma bicamada lipídica, com água em ambos os lados, onde ficam as cabeças dos fosfolipídios. O miolo da membrana, para onde estão voltados os ácidos graxos, isola a célula do ambiente aquoso. Nas células animais, moléculas de colesterol ficam imersas na bicamada lipídica, em pontos onde a célula precisa fixar mais a posição das moléculas da membrana. Além dos fosfolipídios, também há proteínas compondo a membrana, conferindo assim a natureza lipoproteica. Elas podem atravessar a membrana completamente ou não. Existe uma enorme diversidade de proteínas encontradas nas membranas, e elas podem ser diferentes numa mesma célula, entre diferentes células num mesmo organismo, diferentes de um indivíduo para o outro e também entre espécies. As proteínas exercem várias funções na membrana, como elas servem de canais de transporte seletivo, ou seja, elas atuam como carregadoras ou como transportadoras, permitindo e regulando a passagem específica de algumas moléculas, como água, como íons também, aminoácidos. Também elas servem como elos, pois elas atuam na adesão entre células vizinhas, ajudando na organização dos tecidos, e também na manutenção da forma da célula e dos movimentos celulares. Além disso, elas podem ter como função ser receptores de superfície, já que elas permitem que uma ou mais substâncias específicas liguem-se a essas células em um reconhecimento do tipo chave-fechadura. Também elas podem funcionar
como enzimas, especialmente quando há uma reação em cadeia. Então, elas se posicionam lado a lado na membrana, garantindo uma maior eficiência nessas reações sequenciais. Além dos lipídios e proteínas, externamente à membrana também há uma rede composta de glicídios ou carboidratos que se associam às proteínas ou aos lipídios da membrana, formando o glicocálix. Entre as funções do glicocálix estão a proteção mecânica e o reconhecimento celular. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!